O segundo seminário, Caminhando com a Diferença, tem o objetivo de promover um diálogo com profissionais de diversos setores acerca da necessidade de repensar a teoria e a prática no contexto da inclusão, levando a uma reflexão sobre o que é ser uma pessoa com síndrome de Down e ser uma pessoa com um transtorno do espectro do autismo, e as barreiras que impedem o protagonismo. O evento, que acontece no próximo dia 26 de abril, no Bloco C da Universidade Maurício de Nassau, às 6 da noite, tem como palestrantes Paula Arruda, médica pediátrica e fundadora da Associação Novos Rumos, e do pedagogo Vitor Eustáquio, sócio proprietário da Clínica Sumar. A carga horária é de 4 horas e os participantes terão direito a certificado. Mais informações e inscrições no DDD 81 99256-8792 ou no incluipe@gmail.com. Eu vou chamar aqui um cara que eu estava em casa, ele disse, ele vai saber que tu é capacitista. Eu disse, o que é capacitismo, Luiz? Aí ele disse, é o preconceito da pessoa com deficiência. Nunca tinha ouvido falar. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre esse tema aqui. Luiz Doreto, por favor. Bom dia. Sou Luiz Carlos Loreto, faço esse ano 55 anos de idade, dos quais 55 com um corpinho de 53, dos quais aproximadamente uns 30 anos dedicados à militância no segmento das pessoas com deficiência, com idas e vindas, os últimos 10 anos mais intensos. Sou empregado da Chesf, casado com a Alessandra, pai de João Carlos, Mariana, Gabriel, padrasto de Ana e Andréa. E eu costumo dizer nas minhas palestras que eu sou uma pessoa que ao longo dos anos aprendeu a ser experimentado na dor e nas angústias da vida. Aprendeu a ser experimentado nas lutas intensas que a vida proporciona. Isso não tem nada a ver com minha deficiência, que eu sou torcedor de Santa Cruz. Então, desde cedo a gente aprende o que é esse negócio de tentar. E eu queria começar falando sobre capacitismo, utilizando uma pintura, e eu vou fazer a descrição das imagens, tá, para os nossos queridos colegas que estão aqui e são pessoas com deficiência visual. E esse slide retrata uma pintura de 1903, um pintor chamado John William Waterhouse, e ela retrata o mito de Eco e Narciso. Resumidamente, o mito de Eco e Narciso é mais ou menos assim. Eco é uma ninfa, ela foi condenada, amaldiçoada a não ter falas originais, ela só repetia o que ela escutava. E é daí que vem a palavra eco.
E um dia, apaixonada por Narciso, ela seguiu Narciso pelos campos, só que ela se escondia, ela não podia ser vista. E toda vez que Narciso dizia: quem está aí? Eco respondia: quem está aí? Por que você não se mostra? Por que você não se mostra? Quem é você? Quem é você? Porque Eco só podia repetir. Angustiado, Narciso olhava para os cantos, não via ninguém e se deparou com a imagem que ele nunca tinha visto antes, que é a imagem da sua própria figura, seu reflexo na água. Narciso nunca tinha olhado num espelho na vida. Sua mãe não permitia que ele olhasse em espelhos. E Narciso se apaixonou por ele mesmo, de tão bonito que ele era. E ficou tão apaixonado, mas tão apaixonado por ele mesmo, que caiu naquela água e afogou-se. E aí, Caetano, e tinha que ser Caetano, cantou assim: é que Narciso acha feio o que não é espelho. E essa é a origem, na minha humilde opinião, de todo preconceito. Todo preconceito nasce do fato de que não conseguimos encarar o diferente como belo. Não conseguimos encarar o diferente como possível. Não conseguimos encarar o diferente como uma opção. Muitas vezes nos fechamos naquilo que somos e pensamos que aquilo que somos é o padrão, é o default. Preconceito é ideia ou opinião preconcebida, formada sem maior ponderação ou conhecimento dos fatos. Preconceito é um julgamento prévio. É um julgamento estabelecido sem que haja uma reflexão. É quando você, sem conhecer, sem saber do que está falando, já vaticina um conceito. Isso é preconceito. E preconceito gera discriminação, que é exatamente o tratamento desigual dado às pessoas. Quando você preconceitua, você coloca essas pessoas num determinado lugar. Você as separa a partir do seu pré-conceito. Preconceito é um conceito irresponsável. É um conceito que não tem nenhuma base, que não tem nenhuma inteligência. Todo mundo ouve falar de racismo. Gordofobia, xenofobia, machismo, transfobia, misoginia, homofobia. Segura um pouquinho. Esses conceitos não nos são estranhos, e se a gente não tem capacidade de fazer grandes definições de cada um deles, mas pelo menos a gente sabe o que significa, não é verdade? E por que antes de falar exatamente do capacitismo, eu trago essa percepção mais ampla de preconceito? É porque nós precisamos entender que não nos basta, por exemplo, não ser machista. Se eu não sou machista, mas sou homofóbico, eu sou preconceituoso. Se eu não sou homofóbico, mas sou gordofóbico, eu sou preconceituoso. Porque há uma tendência de se achar que porque você tem uma percepção acerca de um determinado grupo, de uma determinada minoria social, e você está envolvido com ela, você só tem aquela obrigação social. Não, a nossa obrigação social é muito mais ampla. Ela vai muito além das minhas fronteiras. Eu milito na questão da pessoa com deficiência, mas eu não posso apenas lutar contra o capacitismo. Vocês estão me entendendo? Eu tenho que entender que o preconceito é uma coisa muito mais séria, muito mais ampla, e que nós fazemos parte de uma sociedade preconceituosa. E o que é que vem a ser capacitismo? É a discriminação e o preconceito social contra pessoas com qualquer tipo de deficiência. Em sociedades capacitistas, e a sociedade brasileira é uma sociedade capacitista,
A ausência de qualquer deficiência é vista como o normal, como o padrão. O padrão é não ter nenhuma deficiência. Esse é o que chamam de normal. E é por isso, né, Bruno, quando alguém fala essa coisa de normal, eu salto logo e digo, vamos repensar esse conceito de normalidade. Mas na sociedade capacitista, o padrão é o dito normal, tá? Logo, volta, querida. Logo, pessoas com alguma deficiência, elas são entendidas como exceções. As pessoas com deficiência são exceções numa sociedade que tem que ser normal. E a pessoa com deficiência, ela também é vista como algo a ser superado, e a gente não vai entrar nesse assunto, porque o meu grande amigo Iremar me coloca antes do almoço e com 30 minutos para falar, mas assim, superação é uma palavra que a gente precisa ter muito cuidado para usar. Assim, a Rede Globo adora, não tem ninguém da Rede Globo aqui não, né? Eu devia ter perguntado antes, mas assim, esse lance de, olha, ele é o mestre da superação, é o exemplo de superação, é o super-herói, assim, essas coisas são extremamente capacitistas, extremamente preconceituosas. E a propósito, eu não sou super-herói, né? As pessoas, acho que alguém já bateu no ombro de Iremar algumas dezenas de vezes e disse, meu guerreiro, ou passou por James e disse, você é meu herói. E eu quero dizer para você que se a gente estiver numa praia, você estiver se afogando, a probabilidade de você morrer é muito grande, porque eu não sou herói, né? O que eu nado praticamente só dá para mim mesmo, então eu não vou me jogar na água. Então, o estigma, assim, o estereótipo de herói é tão ruim e tão prejudicial quanto o estereótipo oposto, que é o de coitado. São dois estereótipos a serem rejeitados, tá? Não sou coitado, não sou herói, eu sou uma pessoa. O capacitismo vê as pessoas com deficiência e olha, todas elas. Ela vê todas as pessoas, ela vê indistintamente todas as pessoas como incapazes, como diferentes do padrão da normalidade estabelecida, menos humanas que as outras pessoas, menos aptas que as outras pessoas, e menos o quê? Menos o quê? Entendeu por que capacitismo? Porque a sociedade capacitista bate os olhos em mim e diz, esse sujeito não é capaz. Ela não precisa me conhecer, ela não precisa saber meu currículo, ela não precisa saber quem eu sou, ela não precisa bater um papo comigo, ela já decidiu que eu sou incapaz. Deixa eu te dizer uma coisa, assim, e eu vou falar isso mais para frente, mas o capacitismo, ele vai do gesto mais simples, da palavra mais simples, às vezes uma palavra aparentemente bonita, motivacional, do tipo, você é um guerreiro, até as coisas mais radicais, como jamais vou namorar com você, ou jamais vou querer você na minha empresa. O capacitismo tem nuances das mais diversas, mas o fato de ser simples e o fato de ter cara de bondade não deixa de ser preconceito. Quando uma pessoa empurra a minha cadeira de rodas sem me perguntar se eu quero que ela empurre e sem me perguntar para onde eu vou, o ato de bondade dela não me serve, porque é um ato de preconceito. Ela simplesmente chegou atrás de mim e empurrou a minha cadeira sem me pedir permissão. E aí eu pergunto, o capacitismo sempre se origina do ódio? Não. O capacitismo nem sempre se origina de raiva, de ódio. Mas o fato de
que na origem não esteja o ódio ou a raiva do objeto, não faz com que deixe de ser preconceito. Às vezes o capacitismo se origina de uma vontade de ajudar. E é por isso que nós estamos aqui, para ensinar, para informar. Assim, você pode perguntar, você pode tirar a sua dúvida, mas quando você se dispõe a ajudar, quando, por exemplo, alguém chega e vê Manuel Aguiar no sinal e arrasta Manuel Aguiar pelo braço, isso deve ter acontecido só umas 1.500 vezes na vida de Manuel, e arrasta Manuel Aguiar sem saber se Manuel Aguiar sequer quer atravessar o sinal, porque podia ser que ele estivesse lá só paquerando alguém. Não, Manuel é casado. Antigamente, na época de solteiro, podia ter acontecido isso na vida de Manuel. Corrigir, Manuel. O que eu quero dizer é que o fato de não ser um ato de raiva não diminui o preconceito. Continua sendo. E aí, nem sempre é motivado pelo ódio, mas às vezes é. Vê o que essa menina colocou no seu blog. Essa Júlia Salgueiro, ela comparou crianças com Down e com deficiência intelectual a filhotes de cachorro. Ela disse que sexo entre pessoas com deficiência é algo nojento. Essa mulher estava motivada pelo ódio. Essa mulher estava motivada pelo desejo de exterminar o outro, que é aquilo que nós vimos lá atrás, o diferente. Aquilo que não é igual a mim, eu não apenas rejeito, mas em algumas situações há pessoas que querem exterminar o outro. Essa raiva faz com que o desejo de eliminar o diferente se expresse. E Júlia Salgueiro não é um caso isolado. Eu trouxe só 2 casos. Esse delegado do Acre, que fez um vídeo dentro da delegacia, por sinal, no seu ambiente de trabalho, comparando crianças com síndrome de Down a filhos de extraterrestres. E depois ele foi dizer que aquilo era um contexto de brincadeira e que aquilo não era para sair para a internet, porque ele estava apenas brincando. Aí imagina o tipo de brincadeira que acontece nesse tipo de ambiente, e imagine qual é a opinião que essa pessoa tem acerca das pessoas com deficiência. Uma pessoa que deveria nos proteger, assegurar a nossa segurança. Para essas pessoas, a Lei Brasileira de Inclusão de 2015, no seu título 2º dos crimes e das infrações, diz o seguinte, no artigo 88: praticar, induzir ou incitar discriminação de pessoa em razão de sua deficiência. Pena, reclusão de 1 a 3 anos, e a pena aumentaria em 1/3 se a pessoa com deficiência se encontra sob o cuidado e responsabilidade do agente agressor. Antigamente, e os mais experientes aqui, para não dizer os mais velhos, lembram que antigamente tudo era muito mais complicado. Havia um tempo em que preconceito contra a pessoa com deficiência não era considerado preconceito, era considerada ajuda, benevolência, ação social, mas nunca preconceito. Houve um tempo que pessoas com deficiência eram retiradas da sociedade, colocadas em asilos, escondidas da sociedade, e isso era mascarado como beneficência. Mas hoje, preconceito contra a pessoa com deficiência tem nome, e preconceito contra a pessoa com deficiência é crime, pode ser punido. E a gente tem que se esforçar para informar, para tirar dúvidas, para conversar, para dizer, olha, não é tão complicado quanto você pensa. Você pode chegar e conversar com um surdo, mesmo que você não domine a linguagem de Libras, aquele surdo vai se esforçar para entender você. Você pode se aproximar de um cadeirante e conversar com ele
e perguntar coisas sobre a deficiência dele, desde que você não invada a privacidade dele, até porque nós não devemos invadir a privacidade de ninguém, não apenas da pessoa com deficiência, mas de ninguém. Então eu tenho a minha privacidade, eu sei até onde eu posso responder perguntas e até onde eu não devo responder perguntas. Mas você tem liberdade para falar, você tem liberdade para perguntar, e nós estamos aqui para informar. Porque nós queremos que essa sociedade, que é capacitista, deixe de ser um dia. Eu creio que isso pode acontecer. Tratamentos infantilizados e uso de diminutivos, olha, não são bem-vindos. Meu amiguinho, meu coleguinha, eu tenho 55 anos e às vezes as pessoas se dirigem a mim como se eu tivesse 7. Às vezes eu estou numa consulta médica, a atendente sabe que a consulta é para mim, eu coloquei meus documentos, me apresentei, disse, vim ver tal médico, e a atendente vira para minha esposa, que não é exatamente um jó de paciência com essas coisas, e pergunta, ele veio falar com quem? Aí a minha esposa diz, pode perguntar a ele fala. Entende o capacitismo? A atendente decidiu que eu não tinha capacidade sequer de responder perguntas. Isso já aconteceu em restaurantes. O que é que ele vai comer? Comida, né? Estou aqui no restaurante. Estava no meu trabalho e eu tenho um amigo que algumas pessoas conhecem aqui, o Vinícius. E o Vinícius tem osteogênese imperfeita. Ele é pequenininho. E aí, um dia, Vinícius passou na minha sala, me procurou, não me achou e deixou o recado. Disse para o Luiz me ligar. E eu chego na sala e a secretária disse: teu coleguinha passou aqui. E eu disse: que coleguinha? Na época nós tínhamos 5.000 empregados na empresa. Eu disse: olha, eu tenho 5.000 colegas que podem ter passado aqui na minha sala. E ela começou a rir e disse: Vinícius. Aí eu, Vinícius, o meu coleguinha. Um cara de 35 anos procura outro de 55 e eles são coleguinhas. Por quê? Porque para aquela mulher, infantilizar a pessoa com deficiência era a saída para não reconhecer o preconceito que habitava dentro dela. Ela faz isso por mal? Acredito que não. Por desinformação, talvez. E eu quero deixar meus contatos com você. Você me acha no Face com o nome de Luiz Loreto. Aí estão meus telefones, meu zap. E eu quero deixar para vocês a minha gratidão em poder compartilhar um pouquinho das nossas experiências. Um beijo no coração de vocês e muito obrigado. Primeiro curso prático de inclusão em Recife. Oferecimento Pepita Duran, Clínica Multisserviços e Home Care, Rua Carneiro Vilela, 324 Aflitos. Telefone 3436-0834. E Clínica Rogério Antunes, em 2 endereços. Em Boa Viagem, na Rua Almirante Batista Leão, 169, e no Torreão, na Rua de Jauan Farias, 251. Telefone 3343-1688.